Bom dia, pessoal. Esse é o canal Oração que vem do Monte e nós estamos reproduzindo o Sermão do Monte. Quando Jesus subiu no alto do monte para ensinar para as multidões e para os discípulos a direção certa. A Bíblia fala assim no livro de Mateus, no capítulo 5, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus ele subiu ao monte e viu uma grande multidão. E se assentando no monte, chegaram até ele os discípulos e ele passou a ensinar para os discípulos e para toda a multidão, lá no Monte das Bem-aventuranças, o caminho certo para que o ser humano pudesse trilhar. E no meio daquela multidão havia empresários, havia pais de famílias, mães de famílias. No meio daquela multidão havia prostituta, havia traficante, havia ladrões, havia empresários poderosos, havia pessoas inteligentes, havia pessoas não muito inteligentes. Então tinha pessoas de tudo e quanto é tipo, tudo e quanto é nacionalidade. Tinha pessoas doentes, tinha pessoas que tinham saúde. Aquela multidão tinha pessoas de tudo e quanto é tipo, tudo e quanto é jeito. E Jesus conhecia uma por uma delas. Então ele passou a ensinar para os discípulos e para as multidões o caminho que elas deveriam seguir para chegar até a Deus. E no capítulo 6, no versículo 5, Jesus estava ensinando as pessoas como orar e a oração delas ser ouvida. Porque você pode orar. Uma coisa é a pessoa orar, outra coisa é a oração dela ser ouvida e atendida por Deus. E Jesus ensinou isso aqui. No capítulo 6, no versículo 5, ele falou assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então esse é o primeiro grupo de pessoas, os hipócritas. O hipócrita é aquele que faz para chamar a atenção dos outros. Ele não faz porque ele crê. Talvez ele faça até por vergonha, por se sentir envergonhado. Então ele não crê, mas ele faz para tentar passar algo que ele não é. Mas ele está precisando. Ele está necessitado. Mas ele não consegue assumir. Ele não consegue assumir o que ele é. Esse é o hipócrita. Aí ele continuou dizendo, no versículo 6, ele falou assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, esse é o segundo grupo de pessoas. Ele disse: quando você quiser orar a Deus, entra para o seu quarto, num lugar onde você vai estar separado, que os olhos de Deus vai estar, você e Deus, e você vai orar para Deus em secreto. Ele vai estar lá te ouvindo. Ele te vê em secreto, e essa oração que é feita em secreto, a Bíblia fala que o pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar.
É quando você entra para o seu quarto, dobra o seu joelho, ali só está você e Deus, e você fala para Deus quem você é, o que você quer, e isso crendo. Crendo no que ele está falando. É isso aqui. Esse é o segundo grupo de pessoas. Então vem o terceiro grupo. Ele falou assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios é aquela pessoa que crê em tudo, menos na verdade. Então, para justificar, ele faz uma oração mecânica, algo repetitivo, algo sem vida. Ele faz uma oração que não tem vida. Ele não consegue expressar quem ele é de verdade. O gentio, ele não consegue ter uma fé pura, a fé misturada com o mundo. A fé do gentio é uma fé misturada com os ensinamentos desse mundo. Então, ele presume que por muito falar, ele vai ser ouvido por Deus. E não é assim. A oração tem que ter espírito, a oração tem que ter corpo, a oração tem que ter alma. A oração ela tem que tocar Deus. Ela não pode ser uma coisa repetitiva. É a expressão da sua alma. Então, aí ele, para concluir essa palavra, depois que ele ensinou para o terceiro grupo de pessoas, ele falou assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Ele está falando dos gentios e dos hipócritas. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então não adianta você querer ser fingido e nem tampouco fazer uma oração repetitiva, mecânica, tentando convencer a Deus de nada. Porque Ele já te conhece. Então, se tem algo que Ele vai se agradar, é da sinceridade que sai da sua boca. Do contrário, esquece. A única voz que Deus vai ouvir é a voz da fé. É quando a gente crê. É quando a pessoa ouve essa palavra aqui, ó. Ele está ensinando. Como que eu posso fazer, como que você pode fazer para Ele ouvir a nossa oração. Sem ansiedade, sem falsidade, sem querer labiar Deus, porque Ele já sabe. É como ele está falando aqui, ó. Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhe peçais. Então, não adianta querer tentar enganar, ludibriar, enganar. Não adianta ser falso, ser hipócrita. Não adianta ser fingido. Ele já sabe. Ele já sabe quem é você. Ele já sabe quem sou eu. A gente não tem motivo para esconder nada. Então é chegar e falar o que tem que ser falado. Pôr para fora o que está preso dentro. É isso que ele vai ouvir. Então, essa é mais uma direção que Jesus estava dando lá no monte. Por isso que fala muitas bem-aventuranças, porque o que praticar isso aqui vai arrebentar. Entendeu, pessoal? Então tá bom. Essa é mais uma direção que está sendo dada. É só colocar em prática. É só pegar essa palavra. Leia aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. Amanhã nós vamos estar falando mais sobre o Sermão do Monte. Tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, isso é muito forte, meu Pai. Essa oração é muito forte, porque tudo que o Senhor ensina aqui entra dentro da gente, mexe com a nossa estrutura. Mexe, meu Pai, com o nosso corpo, mexe com a nossa alma, aguça, meu Pai, o nosso entendimento, nos faz pensar, meu Pai. E a gente vê que essa palavra ela é viva, está viva. É o verbo que se faz carne quando entra dentro da gente, meu Deus. Isso é muito forte. Eu oro para essa pessoa que está ouvindo essa mensagem aí agora. Que o espírito dessa palavra, meu Deus, possa alcançar ela. Que ela seja abençoada, que ela seja livre. Que quando essa palavra entrar dentro, que essa palavra, para que nós possamos ser livres, essa palavra tem que entrar dentro da gente. E a gente tem que praticar isso aqui. Crer de todo o coração.
Eu entrego a vida dela, meu Pai, nas tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Pessoal, fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.